quando a sua vida está parada aqui na terra, as coisas não acontecem, é porque o seu mundo espiritual está todo amarrado. E se você cruzar os braços ou tentar lutar com a força física, você vai ficar desanimado, você vai desistir, você vai ficar depressivo, você vai ficar nervoso, você vai ficar inseguro. Pode sentar vocês. Você vai ficar inseguro, você vai ficar com a sua autoestima para baixo. Mas por quê? Aonde é o problema? O problema não é aqui na terra, é em cima. É que o seu mundo espiritual não está tendo progresso. Está dando para você entender? É que o seu mundo espiritual está parado. Quando o seu mundo espiritual começa a se movimentar, as coisas aqui na terra começam a acontecer. Começa a acontecer dentro de você, começa a acontecer do lado de fora, começa a acontecer na sua família, nas suas noites, quando você vai dormir, você dorme diferente, você dorme em paz, quando você coloca a cabeça no travesseiro. Então, quando Jesus citou a parábola do juiz iníquo, ele começa lá dizendo o seguinte: o dever de orar sempre e não esmorecer. A vida de oração, se você não tem uma vida de oração, espiritualmente falando, o seu corpo espiritual vai estar debilitado, vai estar fraco. E o que vai acontecer? Aí começa a colapsar, começa a implodir internamente, as coisas não vão acontecendo. Então, quando a gente começa a mudar as coisas, primeiro, a gente tem que dar ouvido ao que está escrito na Bíblia. Começou a dar ouvido, as coisas começam a acontecer. As coisas começam a se mover. As coisas começam a entrar em movimento. E o que acontece? Quando você decide obedecer a Deus, é óbvio que vai ter uma reação do mal. O mal vai reagir diante da sua ação. Diante de você agir de acordo com a vontade de Deus, as coisas começam a acontecer. Então vai ter uma reação, uma represária do mal. O mal vai se levantar. De alguma maneira ele vai se levantar para tentar impedir que as coisas comecem a acontecer sobre a sua vida. Ele vai reagir de alguma maneira para tentar instabilizar, para deixar você desestabilizado, para deixar você abatido, para deixar você numa situação que parece que até Deus não está ouvindo. Então, qual é a sensação das coisas quando as coisas vão começar a acontecer? A tendência é começar a piorar. Por quê? No que começou a piorar, é porque o mundo espiritual começou a movimentar. E no que começou a movimentar o mundo espiritual, ele tem que ter uma reação aqui para desestabilizar, para deixar você desanimado, para deixar você para baixo, para deixar você triste, para deixar você inseguro. Por quê? Porque aí as coisas vão começar a acontecer do lado de fora. Aí daqui a pouco, aí depende da sua reação, da nossa reação. Qual que é a nossa reação quando as coisas que a gente quer não estão acontecendo do jeito que a gente está almejando? Como que a gente reage? Qual é a nossa postura diante das coisas que estão dando errado? Então o que o diabo vai fazer? Ele vai usar alguém. E geralmente ele vai usar quem está mais perto de você. Ele pode usar um parente seu, seu pai, sua mãe, seu irmão, sua esposa, seu filho. Lá no seu trabalho, ele pode usar o seu sócio, se você tem sócio. Ele pode usar os seus funcionários. Ou então ele pode não usar nada disso.
mas simplesmente não acontecer nada. Ficar tudo parado. Ou pelo contrário, os clientes começar a desaparecer. As coisas que você tinha que concretizar, tá certo para concretizar. Aí as coisas não concretizam. Por quê? Porque de alguma maneira ele quer te enfraquecer. De alguma maneira ele quer nos enfraquecer. De alguma maneira ele quer nos deixar impotente diante da situação. Quem está entendendo? Ele quer deixar a gente, ele quer neutralizar a nossa fé. A partir do momento que a nossa reação é uma reação, a nossa postura é uma postura forte, é uma postura de firmeza, de coragem, de determinação, aí entra o que Deus falou através de Tiago 4:7. Sujeitai-vos a Deus e resistir o diabo, e ele fugirá de você. Então, qual foi a sua reação? Foi boa, você se sujeitou a Deus, você confiou. Você se manteve firme. Você se manteve forte. Você se manteve inabalável. Você se manteve inabalável. Romanos capítulo 4. Olha só. Versículo 19. Sobre Abraão. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Versículo 20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Olha só. Abraão, ele não enfraqueceu na fé. Diante da promessa não se cumprir, o tempo estava passando, os anos estavam se passando, ele poderia ter duvidado. Ele poderia ter desistido. Ele poderia ter pensado o seguinte: olha, o que eu fiz foi uma loucura. Por quê? Eu abandonei minha terra, eu abandonei meu pai, eu abandonei a minha herança, porque ele era herdeiro, ele era primogênito. E o pai dele era rico, era um dos homens mais ricos de Ur dos Caldeus. E o tempo foi passando e Abraão não enfraqueceu na fé. Então, olha só a postura que ele teve. Ele não duvidou da promessa, ele não atentou para a idade dele já avançada, nem para o ventre estéril de Sara. Quem está entendendo? Ele não olhou para isso. Então, eu quero fazer uma oração agora. Você precisa entender. Você tem que partir para cima do diabo. Você tem que partir para cima. Você não, nós temos que partir para cima do mal. A luta, você vê que Paulo diz, não é contra a carne, contra sangue, é contra principado, potestade, contra forças espirituais do mal e contra as forças que atuam nas regiões celestiais. Então é uma guerra espiritual tão grande, mas quando o diabo fica amarrado, você resiste ele vai ter que ir embora. É como, vocês devem lembrar aí, quando a gente era menor, tinha muito essa brincadeira do cabo de guerra. Quem lembra? Cabo de guerra. Quem tinha mais força, puxava e ganhava.
é um cabo de resistência.